Tem duas barrinhas aí subindo e descendo? Beleza. Vamos lá. Muitas pessoas querem fazer aquela famosa doação de imóveis em vida com reserva de usufruto e muitas vezes essa pode ser uma das piores coisas que você está fazendo para sua família do ponto de vista fiscal e eu vou te mostrar por quê. Eu sou Pedro Vanderlei, consultor e advogado especializado em planejamento patrimonial da família. E não esquece, se você se interessa por esse tipo de tema, se você quer saber cada vez mais como proteger a sua família das altas cargas tributárias do Brasil, da dilapidação patrimonial, não esquece de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar esse vídeo e todos os outros vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Aqui a gente sempre posta conteúdo, explicação sobre como você proteger o seu patrimônio, como você pagar menos impostos, como você proteger, inclusive, a sua empresa e até a sua família. Olha só, aquela doação famosa de bens em vida, normalmente vinculada a imóveis, com reserva de usufruto no Brasil, ela costuma ser muito feita, só que alguns detalhes sobre ela, principalmente sobre a parte de doação com reserva de usufruto, são alguns detalhes que as pessoas não sabem. É por isso que eu vou explicar aqui como é que vai funcionar esse tipo de doação. Vamos entender aqui como é que funciona a divisão de propriedade sobre qualquer tipo de patrimônio. Olha só, quando a gente tem algum tipo de patrimônio, a gente tem uma coisa chamada nua, ficou até feio aqui, né? Nua propriedade. O que é aquela nua propriedade? Nua propriedade é você ser proprietário, você ser dono de algum patrimônio, mas não necessariamente você ter os direitos que vêm com essa propriedade, usar aquela coisa, gozar daquela coisa, fruir daquela coisa e até reaver ela de quem possui ela de forma injusta, de quem tomou ela de você. Esses direitos, eles estão atrelados àquele famoso usufruto. Aquele famoso usufruto. E o que é que acontece? Quando a gente está tratando de imóveis no Brasil, a legislação de doação de alguns estados da federação, ela separa a tributação da nua propriedade e a tributação do usufruto, de modo que quando você faz a doação daquele bem para o seu filho e reserva o usufruto para você, via de regra sobre bens imóveis, o que é que acaba acontecendo? Você paga a tributação na doação da reserva de usufruto, só que ficou no seu nome o usufruto em si. O que é que acaba acontecendo? Lá naquela sucessão, naquele inventário, quando for ter a transferência desse patrimônio, ou seja, do usufruto para os seus filhos, o cartório de imóveis vai exigir, vai pedir a averbação daquela certidão de óbito. Só que, além disso, ele também vai pedir a comprovação de pagamento daquele imposto de herança. Ou como assim o pagamento daquele imposto de herança? Eu não fiz o pagamento daquele imposto quando eu doei aquele imóvel para o meu filho? Sim. Só que você fez esse pagamento somente sobre a nua propriedade. O que é que acaba acontecendo? Você pagou um pouco menos de imposto quando você fez essa doação da nua propriedade, porque incidiu aquela alíquota do imposto, que é de 2 a 8%, sobre a parte do seu bem, sobre o valor do seu bem correspondente somente à nua propriedade. Já que você não estava passando tudo para o seu filho, ficou o usufruto no seu nome. E aí o que é que aconteceu? Quando foi ter a passagem, a extinção, na verdade, daquele usufruto de você para o seu filho, o que é que acontece? Você tem que pagar o mesmo imposto que você pagou aqui. Por que isso acontece? Porque quando você fez a transferência da nua propriedade, você não transferiu o usufruto para o teu filho. Ou seja, quando vai ter aquela sucessão natural do inventário, esse usufruto ele não vai passar pelo processo de inventário, mas ele vai gerar a tributação do imposto de herança sobre o teu patrimônio. E tem um problema muito grande aí, muito grande, que é o seguinte: quando você faz a doação da nua propriedade para o seu filho, para a sua filha, para quem quer que seja, e reserva no seu nome e guarda no seu nome aquele usufruto, o teu patrimônio ele foi se valorizando com o tempo. Ele foi se valorizando. Então imagina que hoje você faz a transferência de um imóvel que vale R$1 milhão. R$1 milhão para o teu filho. O que é que acontece nesse momento que você faz a transferência da nua propriedade sobre esse imóvel aqui? Você vai pagar
a tributação de herança sobre um pedaço desse 1 milhão. Que pedaço é esse? Depende do estado. Alguns estados tributam ele inteiro, alguns estados tributam 1/3, como é o caso, por exemplo, de Pernambuco, e outros estados tributam meio a meio, ou seja, metade do bem você pagaria, ou outro percentual, você pagaria nessa nua propriedade, e o restante, seja 2/3, seja 1/3, seja metade, o teu filho, a tua família vai pagar quando houver a extinção desse usufruto aqui, lá na sucessão, lá quando for abrir o inventário, ou nem vai abrir o inventário, a depender do caso. Só que, durante esse tempo da tua vida, o teu bem foi se valorizando, foi se valorizando, foi se valorizando. E aí, hoje, você, o seu filho, a sua família, você pagou esse imposto da transferência da nova propriedade somente sobre 500 mil. Por exemplo, como o caso da Bahia, por exemplo. Só que, quando vai ter a extinção do usufruto, em virtude da valorização daquele bem, imagina só que esse mesmo bem aqui de 1 milhão passou, já está horroroso aqui, quase não dá para enxergar, né? Imagina que esse mesmo bem aqui de 1 milhão, nessa época, quando vai ter a extinção do usufruto, ele passou a valer, por exemplo, 5 milhões. Se você pagou nessa época aqui da doação da nova propriedade, imposto sobre 500 mil apenas, porque foi metade do bem, teu filho, quando for extinguir o teu usufruto, vai pagar o mesmo imposto sobre a outra metade do bem. Acontece que essa outra metade, hoje, anos depois, não vale mais aqueles 500 mil. Vale 2,5 milhões. Ou seja, a base de cálculo, o valor sobre o qual vai incidir o imposto de herança que o teu filho vai pagar na extinção desse usufruto aqui, vai ser sobre um valor muito maior do que aquele valor que você pagou. Ou seja, o prejuízo ele é muito grande. Além da base de cálculo aumentar, em alguns estados existe uma variação de alíquotas. 2, 4, 6, 8, como por exemplo é o caso de Pernambuco, 4, 6 e 8, como por exemplo é o caso da Bahia, salvo engano. Só que aqui nos 500 mil, pode ser que você tenha pago uma alíquota na doação da nova propriedade sobre uma alíquota não tão grande, que não é a máxima do teu estado, por exemplo. Só que agora, quando o teu filho for pagar esse imposto aqui, o ITCMD, o imposto de herança, o imposto da morte, na extinção do usufruto, esses 2,5 milhões aqui, sobre ele, não vai mais incidir aquela alíquota pequenininha lá atrás. Agora vai ser uma alíquota bem maior. Ou seja, tu está entregando para a tua família um aumento da base de cálculo, do percentual, do valor sobre o qual vai incidir aquele percentual do imposto e também um aumento da alíquota do imposto. Isso encarece demais a sucessão desse patrimônio e não evita a dor de cabeça da sucessão. Porque, perceba, aqui, na mera extinção do usufruto, não vai ser necessária a abertura de um processo de inventário, mas vai gerar a tributação, vai gerar a averbação no cartório, vai gerar todos aqueles atos procedimentais que envolvem naturalmente uma operação com algum imóvel. Isso aí pode gerar, mesmo sem o inventário, inclusive em muitos casos gera a necessidade de venda do bem. A necessidade de venda do bem. E se a família não paga neste momento, enquanto o bem vale, por exemplo, 5 milhões, sabe o que é que vai acontecer? Primeiro, multa. Segundo, o patrimônio continua se valorizando. Ou seja, o problema, na verdade, só faz aumentar. O problema só faz aumentar. Aumenta a alíquota, aumenta a base de cálculo, aumenta a dor de cabeça, que inclusive não é nem para você. Porque você se sente tranquilo que, resolvi o meu problema, transferi a nova propriedade para o meu filho. Agora ele só vai ter que resolver o usufruto. Só que quando o teu filho for resolver o usufruto vale muito mais do que vale hoje. Ou seja, o problema ele fica sendo muito grande do mesmo jeito. Só que as pessoas, infelizmente, não sabem disso. Então agora que você sabe, não esquece, compartilhe esse conhecimento com as pessoas que você sabe que vão ou que podem precisar desse conhecimento.
Compartilhe informação, compartilhe o bem, que o bem volta para você. Avisa o pessoal. Quando você faz a transferência da nova propriedade, a depender do estado da federação, o usufruto também será tributado lá na frente, com todos os encargos da tributação sobre um patrimônio que agora vale mais. Então não perde essa oportunidade, aproveita para não fazer uma doação de bens imóveis para os seus filhos com reserva de usufruto. Busca outra forma de resolver esse mesmo problema, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe ele com as pessoas que você sabe que pode precisar. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo para a gente poder esclarecer cada vez mais. Obrigado e até o próximo vídeo.